Bom, gente, olá, tudo bem? Então hoje vou falar aqui rapidamente no vídeo um pouquinho sobre as características anatômicas de joelho e tornozelo, tá? Que faltou aí, né? A gente vê, tá? Então, características anatômicas aí de joelho e tornozelo, tá? Vamos falar um pouquinho dos ossos. E alguns principais músculos aí, né? Bom, a primeira coisa, fêmur, né? Então a gente viu o fêmur quando a gente falou de quadril, né? Então a gente falou que é uma articulação esferoidea, né? O trocânter maior, o trocânter menor, tá? Vimos isso, né? Vimos aqui o ilíaco, né? Ó, aqui EIAS, EIAI, né? Ó, espinha ilíaca anteroinferior. Daqui vai sair um músculo bem importante aqui no joelho, que é o reto femoral, tá? A gente vai ver ele já já, tá? Mas aí vamos lá para a porção mais distal, né? Então a gente tem aí, né? Se a gente vê isoladamente, né, o fêmur, tá? Então ele tá em verdinho aí, né? Mas o que está em branco, que eu vou tornar em verde agora, não consigo, são as características de cartilagem articular, né? Então olhando por baixo, né, ó, então a gente pode ver que essa porção distal do fêmur, tá? Onde a gente tem o côndilo, os côndilos, né? E aqui dá para ver, ó, né, um côndilo aqui, o outro côndilo aqui, tá certo? E a gente tem essa cartilagem articular para ele poder fazer um movimento de flexão e extensão sobre a tíbia, tá? Vamos olhar por trás aqui, ó. Quando a gente olha por trás fica bem claro, né? Como essa cartilagem é grande, como ela vem até aqui atrás, né? Porque no movimento de flexão e extensão, isso aqui vai funcionar como um pneu, né? Como uma roda. Se vocês olharem na aula lá, né? O Capandi coloca até como um trem de pouso de avião, né? Então a gente tem essa superfície articular aqui, tá? Essa cartilagem articular, que com a carga ela se degenera e a gente tem o processo de degeneração, de desgaste, que vai virar uma artrose, né? Uma osteoartrose, e no joelho é muito importante, muito comum por conta do movimento e da carga. Os pontos de pressão no joelho, vocês vão ver que são pontos pequenos, né? Porque ele é arredondado, então eu tenho ponto de pressão aqui, pequenininho, ponto de pressão aqui na tíbia. Então é muito fácil a sua degeneração. E aqui a gente consegue observar como o côndilo medial é muito maior que o côndilo lateral, tá? Olha só, né? Olha a diferença de tamanho que eu tenho entre os dois, né? Então o côndilo aqui medial bem maior. Isso vai implicar também no menisco, né? Então vocês imaginam que o menisco, o peso em cima dele vai ser também um peso muito aumentado no menisco medial, porque é um côndilo maior, certo? Então isso implica também no menisco medial, sustentando a maior parte das lesões, né? Ele recebe mais peso com o movimento, ele vai sofrer antes do lateral, tá? Mais comum, tá? Aqui na frente a gente vê que a cartilagem vem também por conta da patela, que vai estar aqui, vai deslizar, tá certo? Vamos voltar, né? Então olha só, a patela aí, né? Ó. Tá? Então ela desliza, tá? Então ela sobe e desce, tá certo? Quando a gente faz a flexão, ela tende a subir, né? O quadríceps puxa ela. Tá, a gente tem alguns problemas aí, principalmente um quadríceps encurtado, vai puxar uma patela mais para cima. A hora que a gente fletir, que ela vai querer descer, né? Ela vai ficar com um atrito maior aqui. Que aí a gente tem os problemas patelofemorais, né? Bem comum a condromalácia, né? Que é esse amolecimento da cartilagem aqui atrás. A dor é bem comum aqui, retropatelar, tá certo? E muito comum em mulheres jovens, tá? E aí tem que evitar usar escada, né? Porque vai aumentar muito essa flexão e aumento da pressão na patela contra o fêmur, tá?
temos aqui a tíbia, não é? Vamos ver ela isolada, que vale, né? Então ela tem seu platô tibial, né? Ó, tá? Vejam como o platô tibial, vejam como o platô medial é bem maior por conta do côndilo ser maior, né? Que o lateral, que aqui vai se articular aqui lateralmente com a fíbula, né? A gente tem aqui na frente uma tuberosidade, né? Ó, aqui a tuberosidade anterior da tíbia, onde vai se inserir o quadríceps, né? Pelo ligamento patelar. Tá certo? E a gente tem lateralmente sempre uma referência para joelho, tá, gente? A fíbula, né? A cabeça da fíbula bem lateral ao joelho, né? Ó, tem a sua articulação com a tíbia aqui, né? E a fíbula sempre é lateral. Sempre que vocês olharem o joelho, vocês procurem a fíbula e ela está para o lado de fora, ela está lateral. Tá certo? Então a gente consegue ver aqui, olha a superfície de contato, né? Ó, tá? Aqui a cartilagem articular aí da tíbia, que vai sofrer muito com o movimento e o peso do côndilo femoral, tá certo? Vamos pôr uns tecidos aqui de conexão. Deixa eu tirar, entrou a cápsula, né? Então a gente tem aí, né, lateralmente, para ajudar essa forma, menisco lateral, tá certo? E a gente tem aí o menisco medial, como eu disse, que sofre bem, né? Deixa eu ver ele isoladinho aqui. Não tá. Vejam como é um menisco que faz, ele vai ajudar na congruência articular, né? Porque é um encaixe não perfeito, redondo com plano, né? E também ajuda na distribuição da carga, né? Até uma certa forma, um amortecimento aí, né? Tá? Aí a gente tem aqui ligamento cruzado posterior, tá? Ele sai ali do meio do côndilo, né? Medial e vem para trás, então ele cruza para trás, certo? Então cruzado posterior. Por que posterior? Porque ele se insere na parte posterior da tíbia, tá? E ele vai, pensa assim, cruzado posterior, tá? Posterior à tíbia, então ele evita que a tíbia vá para posterior, tá certo? Aqui não entrou ainda o cruzado anterior, mas aí como que faz? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Aqui, cruzado anterior, ó. Tá? Então o cruzado anterior vai ser bem difícil de ver, tá? Nessa posição, mas ó, ele vem lá de trás e se insere na frente da tíbia, né, ó. Tá? Se insere aqui anteriormente à tíbia, isto é, o cruzado ele cruza anterior, se insere anterior na tíbia e ele vai evitar que a tíbia vá para anterior, como o nome diz, tá? Assim fica fácil de guardar, tá certo? Vamos ver agora principais músculos aí que vão agir na região, tá? Parece o músculo articular do joelho aí, que dizem que é o quinto quadríceps, o quinto beetle, tá? Mas deixa quieto ele aí. Bom, a gente vai ter ali, né, que do quadril que a gente viu, né, a musculatura adutora, tá? Adutora de coxa, né, que tá por dentro. Lá em cima o ilho psoas, que a gente viu, né? Tá? Aí aqui, ó, que vai agir no joelho, ó. À frente, apareceu um músculo vasto, tá? Então, obviamente, gente, depois vai aparecer, mas ele tá faltando aqui, né, ó, o tendão dele, né, que vai ligar na patela e vai dar continuidade aqui até a tuberosidade da tíbia. Tá cortado aqui, tá? Então ele vem aqui, ele atravessa o joelho, ele é monoarticular, tá vendo? Ó, ele sai aqui, ó, da frente do trocânter, né, e cruza o joelho. Então ele cruza só uma articulação, é um músculo monoarticular, tá? A gente vai ver que vai ter um músculo biarticular. Tá? Vasto medial, porque ó, ele tá pro lado medial, tá certo?
Aqui entrou que está por baixo, a gente, em muitas imagens do quadríceps inteiro ele fica escondido, que é o vasto intermédio, ele está no meio, entre o medial e o lateral que vai aparecer aqui, ó, o vasto intermédio. Tá? O tendão dele também está cortado, porque eles vão se juntar, os 4 tendões, por isso é um quadríceps, e se inserir aqui, né? Então, vasto intermédio também sai aqui do mesmo ponto ali. Vocês vão ver que a hora que entrar o reto ele vai sumir. Ó, agora entrou aqui, ó, o vasto lateral, que é aquele músculo que dá bem a forma da coxa, bem visível, né, em pessoas com as pernas bem musculosas. Esse desenho que ele faz aqui da coxa na lateral, tá certo? Então, a gente tem os 3 vastos, tá? Que somados com o reto, ó, vão formar o quadríceps, né? Então tem o vasto medial, o vasto intermédio, o vasto lateral e o reto femoral formando o quadríceps. Veja que agora já apareceu ele todo, né? Então, ó, o tendão patelar aqui, né? E o ligamento patelar. Tá? Que vai unir os quatro músculos para fazer a extensão do joelho, tá? Só um detalhe que o reto femoral, olha lá, ele está lá na EIAI que eu mostrei lá no comecinho, ó. Ele é um músculo, ó, biarticular, porque ele está cruzando, ó, a articulação do quadril está aqui, coxa femoral, e a do joelho aqui, ó. Então ele cruza 2 articulações, então ele é um músculo biarticular. Um músculo biarticular significa que ele vai agir em 2 articulações, tá certo? A gente viu os vastos, eles são músculos monoarticulares, então eles só agem no joelho, que é fazendo a extensão do joelho, tá? Ele não, ele também faz a extensão aqui, né? Mas no quadril ele também tem uma ação junto com o ilipsoas de fazer a flexão do quadril, né? Ó, esse movimento aqui, ó. Opa, não dá pra ver aí. Aqui, ó. A flexão do quadril junto com a extensão do joelho, ó. Dobrei o joelho, dobrei o quadril, ó, flexão do quadril, extensão do joelho, tá? Então ele faz essas duas ações, porque é biarticular, tá? Deixa eu tirar uns músculos aqui, a gente vai para trás, tá certo? Então atrás aí, ó, a gente tá vendo, né, aqui o adutor magno, né? Então um grande músculo adutor que vai agir no quadril, né? Mas ó, a gente tem aqui, ó, a cabeça curta do bíceps, tá? A gente tem na lateral da perna, gente, porção lateral, se vocês pegarem o joelho de vocês e palpar por trás, na lateral, vocês vão sentir um grande tendão, que é o tendão do bíceps da coxa, o bíceps femoral, né? Então aí ele está mostrando a cabeça curta, que vai lá Quer ver? Deixa eu mostrar a outra cabeça também, ó. Aí, ó, tá? Então aqui, ó, cabeça longa e a cabeça curta fica por baixo, tá certo? Esse aqui é o vasto que entrou aqui lateral, tá? Então o bíceps está lateral, se junta o tendão e vai na cabeça da fíbula, ó. Tá certo? Então nessa lateral é o bíceps da coxa. E a gente tem medialmente, por baixo, o semimembranoso. Tá? Ó, esse grupo, como na frente é conhecido quadríceps, esse grupo aqui atrás é conhecido de isquio. Olha, saem todos do isquio, né? O bíceps não, né? Cabeça curta, mas a cabeça longa sim, né? Sai daqui, ó. Só a cabeça curta aqui não, mas são conhecidos como isquio, ó, o osso isquio, da onde eles saem, e vão para a tíbia, né? Isquio tibiais, né? Principalmente por conta destes dois, né? Porque o bíceps vai lá para a lateral, né? Mas enfim, saindo aqui semitendinoso, semimembranoso por baixo, tá? Então se vocês palparem aqui essa parte medial do joelho de vocês, vocês vão sentir 2 tendões, não um só como do bíceps na lateral. Medial sem 102, o semimembranoso e o semitendinoso que está por cima, né? Olha só. Tá? Então você vai sentir aqui os 2 tendões. Tá? No joelho, estes são os principais músculos que vão fazer ação. Obviamente, esses vão fazer flexão, tá certo? E lá na frente, o quadríceps fazendo extensão. Muito bem? Vamos tirar os músculos. E agora a gente vai descer, ó, tíbia e fíbula, numa relação parecida com como a gente viu no antebraço, tá certo? Só que a gente não tem pronação e supinação aí, então a gente não tem o giro de um sobre o outro, tá? Eles se mantêm estáveis, paralelos, tá? Eu chamo a atenção para vocês
de duas estruturas distais que a gente tem no tornozelo, né? Deixa eu achar um jeito aqui de... Não aqui. Tá, então aqui, ó, que ficou roxinho na tíbia aí, ó, o maléolo medial, tá vendo? Ele tá medial, maléolo medial da tíbia, ou maléolo tibial, né? E aqui, ó, onde tá mais verdinho aqui, né, ó, o maléolo lateral ou maléolo fibular, tá certo? O que é legal, vejam como eles formam uma pinça, né, ó, aqui, ó, tá? Ali, ó, o maléolo lateral. Vejam como eles formam uma pinça sobre o talos, que é esse osso aqui, ó, que vai estar logo abaixo da tíbia e recebe, né, vai fazer aí o tornozelo junto com eles, né? O tornozelo, então, é composto pelo talos, pela tíbia e pela fíbula. Esses são os ossos do tornozelo, que vão fazer a articulação do tornozelo, né? Olhando por trás, né? Ó. Vamos olhar por trás, que é até mais bonitinho de ver para entender, ó. Tá? Então, de novo, né? Ó. Maléolo medial, maléolo lateral e o talos. Veja que eles formam uma pinça, ó. E essa pinça aqui, ó, abraça, eu estou bem perto do Data Show, mas ó, essa pinça abraça, aí ó, ela abraça aqui, ó, o talos, tá? A gente chama essa pinça de pinça bimaleolar, os dois maléolos, tá? Esse encaixe permite só um movimento de flexão e extensão, não tem movimento lateral aqui, tá? Então o tornozelo só faz flexão e extensão, que na verdade a gente chama de dorsiflexão e flexão plantar, tá? Quando eu mostrar os músculos eu mostro esses movimentos, tá? Aí a gente tem, né, completando aí, né, os ossos, agora indo para o pé, né? Calcânio, aqui o calcânio, tá certo? Que vai fazer essa região posterior, né? E vai receber o apoio posterior, né? Tá? O apoio do corpo. Vamos olhar um pouquinho de cima, né? Então, ó, tá? Então, o talos que a gente tinha visto, né? Vindo para medial aqui, ó, na frente do talos, a gente tem um osso chamado navicular, ó, veja que é um osso comprido, né? O navicular. E aí a gente tem muito parecido com lá no punho, né? Um osso que se articula com o primeiro meta, né? Olha só. Tá? Esses três ossos, veja que eles são parecidos, eles chamam cuneiformes. Então a gente tem na porção medial o cuneiforme medial, que vai se articular com o primeiro meta. Cuneiforme medial. Tá? Esse é lateral, então isso aqui é o cuneiforme intermédio, ó, tá? Que tá no meio, cuneiforme intermédio, se articula com o segundo meta, ó. Cuneiforme lateral, tá? Para a porção lateral do corpo, se articula com o terceiro meta, ó, tá? E aí o último osso, a gente tem aí o cuboide, que é um osso maior, que tá na lateral do pé, ó, e ele se articula com o quarto e quinto metas. Tá? Cuboide aqui, ó. Tá? Estes são ossos aí do tornozelo, tá? Do pé, desculpa. Aí tem os metatarsos, né? E as falanges lá que vão fazer os dedos, ok? O que interessa pra gente aí de ligamento, tá? A porção lateral, tá? Porque medialmente a gente tem ligamentos muito potentes, ó, que é o ligamento deltoídeo, tá? Que é formado aí por alguns ligamentos, mas é um ligamento que a gente chama ele de deltoideo, tá? Ele é muito forte. E já já vou explicar por que ele não é tão importante pra gente. Mas o que é importante? Lateralmente, ó. Deixa eu tirar esse tecido conectivo aqui, essa fáscia.
Escondi ela aqui. Vou tirar aqui também. Então, olha só, aqui a gente tem 3 ligamentos que são bem importantes, tá? Que a gente vai citar esses 3, tá? Então, ó, como a gente tinha visto aqui, a gente está vendo de lado, tá, gente? Ó, deixa eu diminuir só para vocês entenderem. Ops. Só para vocês entenderem o contexto, tá? Ó, tá olhando o tornozelo de lado, certo? Vou aproximar agora aqui, ó. Tá? Então, em verde aí tá o talos e aqui a fíbula, né? Com amarelo, tá? Olha esse ligamento aqui, ó. Ops. Oh. Caramba. Aí. Olha esse ligamento. Vejam que ele sai do talos e vai para a fíbula. Tá? Ligamento é coisa fácil de entender o nome. Sai do talos, vai para a fíbula, então ele chama ligamento talofibular. E ele está atrás, gente, ó, ele está bem posterior, ó, aqui é o calcâneo, aqui é o final, aqui está passando o tendão calcâneo. Então, talofibular posterior. Se ele chama talofibular posterior, porque ele está ligando o talo à fíbula e está atrás. E se ele chama posterior, não é só porque está atrás, mas porque também tem um talofibular anterior. Tá certo? Ó, que liga o talos à fíbula. Talofibular anterior. Esse ligamento é bastante rompido nos entorses de tornozelo, tá? E a gente tem um ligamento saindo do calcâneo para a fíbula, que é o ligamento calcâneo fibular, também muito rompido em entorses de tornozelo, tá? Por que eu falei para vocês que não é tão importante o ligamento medial? Porque muito difícil, a gente não consegue torcer o pé em eversão. E aí esses movimentos vocês vão ter que ler lá na aula, tá, gente? Para vocês entenderem. Tá? Tem a imagem de cada um dos 3 movimentos que o nosso tornozelo faz. A dorsiflexão, flexão plantar, né? Imagina que, não sei se vocês vão conseguir ver, mas imagina que é meu pé aqui, tá? Então ele faz para cima, ponta do pé para cima, como se eu estivesse pisando no calcanhar. Dorsiflexão. Andando na ponta do pé, flexão plantar. Tudo bem? Olhando assim o pé, né? Imagina o pé aqui, ó. Se eu levo a ponta do meu pé para fora, a abdução. Se eu levo a ponta do meu pé para dentro, a adução. Ok? E aí eu tenho também, como a gente viu na mão, pronação, supinação. Né? Então, ó, pronação, lembra? Vai pro polegar. Então imagina um pé aqui pisando. Se eu pisar com a borda medial do pé, mais pro lado do meu polegar, é a mesma coisa, pronação. Então, um pé pronado, está lá na aula também, tá? Um pé pronado. Então, quem pisa assim gasta mais a sola do tênis na parte medial. E a supinação, o contrário, ó, pisa na lateral, né? E vai gastar o tênis na porção lateral do pé, tá? Pronação, supinação do pé. A combinação destes 3 movimentos gera movimento de inversão e eversão, tá? A inversão é flexão plantar, adução, ponta do pé para dentro e flexão plantar, ponta do pé para dentro, adução. Não, para dentro, isso aqui é a fíbula aqui. Ponta do pé para dentro, então ó, ele faz flexão plantar, a ponta do pé para dentro e você vai pisar na lateral aqui, ó, como se fosse a supinação. Então a combinação desses 3 movimentos é o movimento de inversão, que a gente torce o tornozelo. Tudo bem? A dorsiflexão combinada com a adução. Não, abdução, isso. Dorsiflexão com abdução e pronação é a eversão. O que acontece na eversão? Na eversão, gente, o tornozelo ele vai para cá, ó. Na eversão, os ossos vão para cá, vão para a lateral, ó. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O talos vai chocar na fíbula. Por que isso acontece? Vejam como a fíbula é mais comprida que a tíbia, olha só, o maléolo. Tá? Então, quando eu vou para este lado, que é inversão, tudo bem? Que é virar o pé, porque a gente fala virar o pé para fora, né? Mas na verdade a sola fica para dentro, né? Eu abro os ligamentos aqui, ó. Tá? E rompe.
Quando eu vou para eversão, que é para cá, o ligamento aqui quase não é estendido. Por quê? Porque vai bater aqui, ó, eu tenho choque no osso. Inclusive, se eu forçar demais a eversão, por exemplo, um atleta de vôlei, de basquete que pula, a hora que ele aterriza, ele cai no pé do adversário, pisando com a parte lateral do pé no pé do adversário, fazendo a eversão, né? Se o cara é muito pesado, sabe o que acontece, gente? Isso aqui, ó. Ué, não pegou ali. Não quer pegar na fíbula. Não, não é isso. Ixi, ficou tudo quebrado. A fíbula não ficou quebrada, a tíbia não ficou a fíbula. Tá, mas eu vou ter aqui... Deixa eu limpar as fraturas aqui e ver se eu consigo pegar aqui agora. Gente, não pega. Vamos ver se mudando aqui um pouquinho a posição. Então o que, que vai acontecer aqui, ó. A fíbula ele não está reconhecendo. Tá, mas eu tenho então uma fratura da fíbula nessa altura aqui que eu estou querendo mostrar, ó, aqui. Tá bom? Para facilitar a vida. E aí, gente, o que, que a gente vai ter de músculo, né? A gente vai ter atrás 3 músculos principais. Tá certo? O sóleo, que tá... Vocês viram que por baixo tem um monte de flexores e tal, a gente não, né? Vamos deixar isso. Mas eu tenho aqui, ó, o sóleo por baixo, tá certo? Depois do sóleo, por última camada, os gastrocnêmios, né? O gastrocnêmio medial e o lateral. Esses 3 músculos vão formar o que a gente chama os músculos da panturrilha, né? Que vão ali fazer o tendão, vão se juntar e fazer o tendão do calcânio ali, né? Ó, tá? E eles vão fazer a flexão plantar. Agora eu vou aproveitar para vocês e mostrar esse movimento, tá? De flexão plantar, ó. Olha lá, ó. Isso é flexão plantar, ó. Ó, agora, ó. Tá? Voltou, flexão plantar, ó. Voltou, flexão plantar. Tá certo? E aí, o contrário disso, né? A gente depende... Aí um músculo aqui, ó. A gente tem na lateral aqui, gente, ó. Todos esses músculos laterais aqui, ó. São músculos fibulares. Tá? Esses músculos fibulares, eles vão fazer a pronação. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ó. Né? Que também é o que a gente chama, né, combinado, a eversão. Então, ó, que é isso, ó. Olha lá, ó. Agora, ó. Tá, ó. Que seria, né, deixa eu tentar parar aqui na posição maior dele. Ó. Né, ó. Então, assim tá normal, né, ó. Este movimento é de eversão, ó. Conseguem ver, ó, a diferença, né, ó. É um movimento pequeno, né, ó. Tudo bem? Que também é a pronação. E aí o apoio vai ficar aqui, ó, nessa parte. Por isso que é pronação, pro lado do polegar. Tá? Isso aí, quem faz é os fibulares. E aí na frente a gente tem um músculo importante, que é o tibial anterior. Tá certo? Que ele vai fazer a dorsiflexão, ó. Tá? Então, para vocês entenderem, ó, o que é a dorsiflexão, né, ó. Deixa eu parar aqui e fazer manual. Ó, isso é a dorsiflexão, ó. Neutro, dorsiflexão, ó. Neutro, dorsiflexão. Tá? O tibial que vai fazer. Tibial anterior. Tá? E ele também ajuda na inversão, que agora eu vou mostrar, que é um movimento contrário, ó. Como é que ele ficou torto aqui? Gente, por que entortou tanto assim? Deixa eu voltar e fazer de novo. Aí. Aí.
tá? Então, ó, o que é a inversão, ó? É este movimento, ó, tá vendo, ó? Ó, é como se eu fosse forçar o dedinho pro chão, tá? Então o pé vira. Então quando ele faz esse movimento, ó, percebam, ó, quando ele faz esse movimento, ó, né, ó, percebam que abre aqui, por isso que rompe os ligamentos aqui, ó, entorse e inversão, tá? E é também uma pisada que a gente chama de supinada, né? Porque, ó, o peso vai para a lateral do pé, tá? Então ele vai pegar e vai à lateral do pé sobrecarregar. Tudo bem, gente? Aí, para maior esclarecimento, vocês realmente têm que ler a aula, tá? Mandem dúvidas, tá certo? Muito obrigado, gente. Valeu, hein?